Saúde em Dia, com o Dr. Albert Dixon. Tudo bem, doutor Albert? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar de barriga, né? Já que Ítalo tá com a barriga tanquinho, a ideia principal é a gente ficar com a barriga parecida, mais ou menos. Ou falar da falta de barriga, no caso, né? De algumas pessoas. Na verdade, nós temos uma barriga que a mulher, na verdade, a barriga é mais acumulada na derme, né? Por isso que ela é mais molinha e é fácil de tirar a parte cirúrgica. Mas o homem é mais acumulado dentro das vísceras. Essa é que é a pior barriga que tem, que a gente chama de gordura visceral. Essa que gera uma síndrome metabólica que pode gerar infarto, entre outras coisas. A mulher tem uma grande vantagem, que não acumula tanta gordura visceral como o homem. Então, a gente vai falar aqui o tópico com a ideia principal de tentar secar as duas, né? Dando as ideias endocrinológicas e sem nutricionais. Cirurgia, né, sem doutor? cirurgia, de forma muito simples. Então, assim, posso começar já? Claro. Por favor. Então, com certeza. Nós precisamos pensar em algumas estratégias básicas que muitas vezes nós nos acostumamos a comer muitas vezes durante o dia. Eu digo sempre que o nosso corpo é dividido fisiologicamente em 3 estágios. E esse estágio coincide de 4 da manhã até meio-dia com o momento onde você elimina, né? Por isso que as pessoas fazem xixi e cocô de manhã mais comumente. Depois o período de absorção, que é meio-dia até 8 da noite, que é a hora que você tem que se alimentar, coincide com a janta e com o almoço. E o período de metabolismo, que é de 8 da noite a 4 da manhã. Então, nesse período de metabolismo não é para comer muito. Então, as pessoas comem muito de 8 da noite até meio-dia, por isso que engordam. E o período da manhã, que é o período de eliminação, que é o café da manhã, que as pessoas investem tanto em café da manhã. Eu, por exemplo, faz 2 anos que eu não tomo café da manhã. Por quê? Porque nesse momento o corpo precisa eliminar. Então, a gente precisa ensinar o corpo a viver fisiologicamente de forma correta. Isso ajuda muito a emagrecer. Esse é o ponto número 1. E aquela história que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, já há algum Albert? tempo atrás era exatamente isso. Antigamente se dizia, né? O café da manhã toma né? como rei. Exatamente. E aí? Na verdade, fisiologicamente, agora essa é uma notícia recente, né, fisiológica, de que o metabolismo, a eliminação do corpo das toxinas e tudo ocorre pela manhã. Então, por isso que como é que o corpo vai entender que você coloca comida para dentro dele se ele quer eliminar? Então, isso o corpo, ele tem inteligência, obviamente, o intestino não tem um cérebro, então ele precisa entender que precisa eliminar e não colocar para dentro. E outra coisa importante, Ana, é a questão do jejum intermitente. O ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, agora recentemente, chegou à conclusão que existe um fenômeno dentro do nosso corpo chamado autofagia, que as células consomem uma a outra e ajuda, inclusive, a emagrecer e a evitar doenças crônicas, como câncer, entre outras coisas. Na medida que você para de comer, o corpo, obviamente, para sobreviver, ele libera a autofagia e elimina as células doentias. Isso é muito bom, porque na medida que você faz o jejum, além de ajudar a emagrecer, por quê? Porque o hormônio que engorda, guardem bem esse nome, chama-se insulina. Se você tem insulina acima de 10, a tendência, as pessoas olham muito a questão do colesterol e da glicose, esquece a insulina. A insulina é o hormônio que envelhece o ser humano e também que engorda o ser humano. Então, se você tiver níveis de insulina alto acima de 10, a tendência é você engordar. Então, quando é que baixa a insulina? Quando você dorme. Então, quando você está dormindo, o que eleva é o glucagon, que é o opositor da insulina. Então, você está dormindo, você emagrece. Obviamente, quando você vai dormir e acorda de manhã, você já vai perder algumas graminhas, porque você vai estar ativa o glucagon. Então, na hora que eu não tomo o café da manhã por mais 4 horas, você vai permanecer o glucagon ativo, que é o hormônio que emagrece. E a insulina vai permanecer baixa. Então, a metade do dia vai ficar com o glucagon e a outra metade que você vai comer vai ficar com a insulina. Então, o que acontece que as pessoas comem de 3 em 3 horas é que mantém o dia inteiro com a insulina alta. Então, você mantém o crescimento da barriga, você vai envelhecer com muita facilidade, sua pele vai ficar mais frágil. O Covid vai amar você, porque as pessoas com nível alto de insulina, o receptor do Covid é maior também. Agora, doutor, se eu ficar assim também, esse tempão sem comer, quando eu for comer, eu como um boi. Não. Aí, como é que faz pra gente evitar que quando a gente passar muito tempo sem comer, não aguenta, não vai comer aguenta. muita coisa? O estômago não vai aguentar comer um boi, em primeiro lugar. E a segunda coisa... Tô exagerando aqui. Mas assim, você vai ficar com mais fome. Na primeira semana, você vai sofrer. Hábito, exato. doutor? Você começa... Eu comecei numa segunda e numa quarta-feira, por um mês. Depois aumentei segunda, quarta e sexta.
e assim sucessivamente. Agora, obviamente, quem está me escutando, quem é diabético, quem sofre um pouquinho de todo esse processo, é preciso ter uma orientação médica. Eu estou falando aqui da forma do paciente normal, sem diabetes, sem comorbidade. Que consegue dormir à noite. Consegue dormir à noite, né? tranquilo. Eu vi, doutor Albert, eu nunca fui adepto ao café. Só quando estou viajando no hotel, tem aquele cafezão, a gente vai e se esbalda. Isso. Mas em casa eu tomo um suco e saio. Mas eu voltava muito tarde do escritório para casa, 2 horas da tarde para almoçar. Então, com excesso de jejum muito prolongado, Sim. você acaba, eu vi resultado de pedras na vesícula. Você tem que tomar água, né? Tem que tomar o água, jejum, né? na verdade, o jejum a gente tem que se basear no que Jesus fez. O jejum de Jesus de 40 dias, ele teve no final fome. Sim. Então, sinal que ele tomou água. Ele não teve sede, Sim. ele teve fome. Então, o que acontece? O jejum ideal é o jejum de Jesus, que é exatamente que ele passou 40 dias sem alimentação e tomou líquido. Então, tem que tomar líquido. Pode ser chá, pode ser água. Já estou andando pode com a ser minha garrafinha. exatamente. Aqui. Ontem, Tomando inclusive, água, a nossa live foi sobre chás, e a gente pode até falar sobre o tema. Diminui essa possibilidade de um jejum, mesmo sendo um jejum prolongado, e você vir a ter, de repente, adquirir pedras na vesícula. Não, só tem pedra na vesícula se você não tomar água. Não tomar água, né? Muito boas dicas, doutor Albert? Tem pergunta chegando para o senhor pelo nosso Sim. WhatsApp. Boa tarde, doutor Dixon. Doutor Dixon, o que faz uma pessoa engordar? É ela sempre se alimentar nos horários certos das refeições, ou ela passar dos horários das refeições e se alimentar exageradamente para suprir o horário da outra refeição? Ou isso não tem nada a ver com a pessoa engordar ou ganhar peso? Essa é a minha dúvida. Essa soma de engordar, a primeira coisa é a insulina. A insulina, você botando glicose, como é que ativa a insulina? Botando glicose na boca. As pessoas pensam que a glicose é só açúcar, não. O índice glicêmico de um pão é 79, o índice glicêmico de 71, e o índice glicêmico do açúcar é 59. Então, quer dizer, 69. Então, o que acontece? O açúcar é menos índice glicêmico do que o pão. As pessoas comem muito pão, bolo, bolacha e biscoito. Nós temos duas origens. É bom demais. É bom demais. Então, você tem a origem portuguesa. Nós temos duas origens do brasileiro, a origem indígena e a de Portugal. Eu prefiro ir para a origem indígena, é o quê? Comer inhame, macaxeira e batata doce. Eu não gosto da... Esse aí é a origem indígena, que é o melhor, porque é o carboidrato complexo. Ele diminui a absorção do açúcar. Então, você comendo um pão, um bolo, uma bolacha e biscoito, em meia hora, você já está na corrente sanguínea a glicose, eleva a insulina. 1h30 depois, você já vai estar com fome de novo. Porque a insulina, quando sobe, ela não quer descer, ela é preguiçosa. Então, quando ela está lá em cima, ela diz, ativa o hipotálamo, ei, precisa mais comida para eu permanecer aqui. Por isso que o nome é resistência à insulina. Então, você fica resistente o dia inteiro à insulina, aí é que engorda. Por isso que o ideal para emagrecer é exatamente conforme a pergunta que ele fez, é quebrar isso logo de manhã. Então, de manhã você começa um jejum e vai comer, porque geralmente você não come proteína de manhã. Ou então você come um café da manhã com proteína. Ovo, queijo, aí não ativa a insulina, porque o que ativa a insulina mais é o carboidrato. Carboidrato, o pão. Então aí o camarada come de manhã cuscuz, tapioca e suco, que é frutose. Aí o que acontece? Insulina vai no céu, aí você passa o dia engordando e a barriga crescendo. Se você comer proteína de manhã, aí inverte esse processo. Legal, tem mais perguntas chegando. Boa tarde, sou Gilberto de São José do Mipibu. Boa tarde a todos da bancada. Ana, Tiago e a todos da bancada. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Eu vou fazer um tratamento no estômago de uma bactéria e vou precisar tomar antibiótico. Gostaria de saber do doutor, estou com 4 dias que tomei a vacina contra a Covid-19. Gostaria de saber do doutor se eu poderia já começar esse tratamento ou se eu aguardo mais alguns dias. Por favor. Obrigado. Não, pode vacinar, com certeza. Ou pode vacinar, não, pode fazer o tratamento, sem nenhum problema, não vai interferir em nada. Provavelmente ele está sendo tratado da Helicobacter pylori, que é uma bactéria estomacal que você vai usar, que ontem eu falei inclusive na nossa live sobre a apigenina do chá de camomila, que é muito bom com a Helicobacter pylori. Olha, tem uma pergunta chegando aqui da Luciana Maia. Tem gente que come a padaria, ou seja, come muito pão, e depois toma glifage. E aí, doutor? O glifage é a metformina, né, que é um remédio para utilizar para baixar o índice glicêmico. Na verdade... Eu confesso que quando eu exagero no doce, eu recorro ao glifage também, porque eu já tenho resistência à insulina. Pronto. Olha só, e você com esse corpo esguio, bem
bem de corpo, né? Imagine um obeso, né, como é que tem sofrido. O que que acontece? Eu digo sempre que a gente não pode exagerar tanto, todo dia no exagero. Mas, por exemplo, eu recomendo aos meus pacientes, geralmente, ter o dia do lixo. Né? Que geralmente é coincido com domingo, né? Você vai comer uma pizza. É todo dia que tem feira, não, né? 12 cocadas ontem. Olha aí, 12 cocadas ontem. Esse foi o dia do lixo, realmente. Aí fui correr à noite para compensar. Corri 5 quilômetros para tentar queimar uma. Imagina seu índice glicêmico foi do céu. Mas assim... daquela quadradinha mesmo, grande. Sim, daquelas mole, cocada mole, queimado, uma delícia. Uma delícia. Mas olha só, tem que ter o dia do lixo para compensar, porque senão psicologicamente a pessoa fica abalada. Mas assim, eu acho que o glifage é importante, com certeza. Se você vai fazer o efeito rebote de não aumentar os níveis de glicemia, isso é fundamental. Agora você vai ficar sempre tomando glifage, você vai ficar nesse dia do lixo todo dia. Então tem que comandar a nível cerebral. Eu acho que a ideia dele é interessante. Só que desde que você tenha ter o comando também de controle emocional para o alimento. A mulher tem muito isso por conta da TPM. TPM, quando você vê aquela mulherada no Instagram comendo chocolate, é porque geralmente ela tá na TPM, ela quer compensar aquele estresse, né? Muito bem. Outras informações, seu Instagram, Dr. Albert Dixon. Dr. Albert Dixon e Albert Dixon Lima. E as nossas lives são na quinta e no domingo. E a próxima semana nós vamos falar sobre chá aqui. Muito chá, isso muito legal. Opa! Chá para emagrecer, chá para dormir, é importante. Que maravilha. Então, segunda-feira temos novamente o quadro Saúde em Dia com o Dr. Albert Dixon. Muito obrigada, doutor. Valeu, doutor Albert. Também, tudo de bom.